Boa noite, amados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar um artigo do JAV. E hoje nós vamos iniciar o JAV 335. E o título geral é Deus Precisa de Você. Lembrando, o JAV é um periódico mensal. Você pode estar fazendo a assinatura dele. Na descrição desse vídeo, você pode entrar em contato com um dos nossos irmãos, que são representantes da editora Árvore da Vida, para adquirir o seu periódico mensal. Lembrando, o Jornal Árvore da Vida, ele é um jornal riquíssimo, porque ele tem vários artigos direcionados para todas as pessoas da sua família, seja para os casais, seja para os pais, seja para o jovem, adolescente, para os líderes, artigo específico para as mulheres. Então, amados, compartilhe, este vídeo, dê o like nesse vídeo, e também na descrição aproveite para saber como adquirir o seu jornal Árvore da Vida. Amém? Então, como eu disse agora há pouco, eu vou compartilhar com vocês sobre o tema Deus precisa de você. Deus precisa de você e Deus precisa de mim. Mas se nós pensarmos em nós mesmos, na nossa situação, como humanos, tudo que nós passamos, os nossos altos e baixos, espiritual, emocional, físico, a gente acha o que nós podemos oferecer para Deus, o que Deus vê em cada um de nós. Mas, amados, a primeira coisa que eu quero te encorajar, Deus te ama, Deus precisa de você, Deus quer a sua presença. Assim como nós anelamos ter a presença de Deus, Ele também anela ter a nossa presença. E a primeira passagem, nós vamos desfrutar de várias passagens aqui, eu quero ler com você Salmos 8. Vamos ler todo esse salmo. Ele é um hino de louvor de Davi, Senhor Jesus. Nós vamos ver essa história, nós vamos ver que Davi também, eu creio que no coração dele pesou essa pergunta, mas por que Deus ama tanto o homem? Por que Ele se importa com o homem? Amém? Só lembrando, eu vou desfrutar com vocês versículos da tradução da King James atualizada. Amém? Que diz assim: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, e as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Aleluia. Então, Davi aqui começa esse salmo. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Então, o primeiro fato que Davi reconhece que é a grandiosidade de Deus. Ele vê como Deus é soberano, como é majestoso, não há nada que o alcance, Senhor Jesus. Então, o primeiro fato que ele enxerga é a grandiosidade de Deus. E depois, no versículo 3, ele fala que admira os céus, as obras dos dedos de Deus, a lua, as estrelas. Aqui os céus, a lua e as estrelas tipifica todo o universo. Então, primeiro ele admira Deus com sua grandiosidade, com sua eternidade, onipresença, onisciência, Senhor Jesus. Depois ele contempla as obras de Deus, que é os céus, o próprio universo, a própria terra. E aí ele pergunta, o que é o homem para que Deus lembre do homem? A mesma dúvida que eu e você podemos ter, o que sou eu, se nós olharmos a imensidão. Hoje nós temos aparelhos para enxergar estrelas a não sei quantos anos-luz de distância. E aí nós olhamos isso tudo, vemos que nós somos quase nada e pessoas quase nada. Por que o Senhor se importa tanto com o homem? Senhor Jesus, que é o homem para que Deus importe com ele, o filho de Adão,
Ou seja, aqui ainda deixou claro um filho de um pecador. Por que o Senhor se importa tanto? Senhor Jesus. E mais para frente, vamos ler Zacarias 12, que nós vemos o questionamento de Davi. E aqui vamos começar a ter um pouco dessa resposta. Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz assim: Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Olha só, isso daqui, essa passagem ela é maravilhosa. Nós vemos uma sequência de coisas aqui, uma coisa foi estabelecida por causa da outra. Né? Aqui quando fala céus, aqui pode-se entender todo o universo. Então o universo ele foi criado para que a Terra fosse estabelecida. Então os planetas, gravidade, Sol, estrela, isso tudo é para que a Terra pudesse se manter firme, alicerçada. E a Terra foi criada, então o universo para a Terra para o universo, e a Terra também ela foi criada para conter o homem para habitar a terra. E aqui nós vemos que fez os céus, estabeleceu a terra e formou o espírito humano. Então, o universo foi criado por causa da terra, o homem foi criado, a terra foi criada por causa do universo, o homem foi criado por causa da terra e Deus criou o homem para si. Ou seja, os céus é para a terra para o homem e o homem para Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que Deus criou tanta coisa, mas tudo por causa do homem. A finalidade de criar o universo, a finalidade de estabelecer a terra é para que o homem pudesse habitar nela, porque Deus quer o homem. Porque Deus precisa de mim e de você. Louvado seja o Senhor. Então esse Deus todo-poderoso que criou o universo, criou a terra, por que ele precisaria do homem? Nós vimos lá em Salmos 8 que ele estabeleceu, criou o homem e o fez dominar sobre todas as coisas. Isso também nós podemos ler em Gênesis capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Então os céus é para a terra para o homem e o homem para Deus. Louvado seja o Senhor. Não é um entendimento tão fácil, amados. Nós vemos todas essas grandiosidades, essas grandes coisas que Deus fez, para que no final nós possamos ser dele. Senhor Jesus. Então aqui no versículo 26, Gênesis 1, versículo 26 e 27. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Aleluia. Então aqui também, desde a criação, Deus criou o homem e mulher, aqui diz macho e fêmea, para dominar sobre toda a criação dele. Então aqui mais um ponto, que nós vemos a importância do homem para Deus. Nós fomos criados para dominar sobre toda a criação de Deus. E não só isso, amados, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo grandioso. Interiormente, nós somos criados parecidos com o Senhor e também exteriormente, ou seja, para expressar Deus. O intuito de Deus aqui, desde Gênesis, era criar o homem, encher o homem da vida de Deus, para que esse pudesse dominar sobre toda a criação e levar a vida de Deus para toda a terra habitada. Louvado seja o Senhor. É por isso que Deus precisa de mim e de você. O que Deus quer é nos encher com a própria vida dele para que nós levemos essa vida para todos os lugares, para todas as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então aqui essa intenção de Deus em Gênesis, ela por um momento ela foi interrompida, porque Satanás, nós já sabemos dessa história, né, ali na corporificação da serpente, ele enganou a Eva, levou Eva e Adão a comer do fruto que Deus havia proibido, dito para não comer. Então ali teve a primeira grande queda do homem, e isso por um momento travou, impediu o Senhor de avançar com esse plano de dominar toda a terra por meio do homem. Mas aleluia que o Senhor não permitiu que isso fosse eternamente. Então o Senhor mandou o próprio Filho Jesus para morrer por mim e por você.
Então o Senhor, no momento que Ele morreu naquela cruz, que Ele deu a vida dEle por mim e por você, Ele conheceu toda a humanidade, tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, Ele sabe o que é, por isso Ele é o único que pode socorrer a mim e a você. Então esse Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a vida de Deus. E aí, crendo nessa obra redentora, sendo batizado, invocando o nome do Senhor, aí nós somos feitos filhos de Deus. Aí o Senhor nos transportou de uma esfera trevosa, de uma esfera do inimigo, para uma esfera gloriosa, para a esfera espiritual, que é a esfera de Deus. Ó Senhor Jesus! E quando o Senhor fez essa obra maravilhosa, Ele nos chamou para servi-lo. Vamos ler em Efésios 4, Senhor Jesus. O que aconteceu aqui? Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 7 e 8, e depois nós vamos ler do 11 ao 13, amém? Senhor Jesus. Efésios 4, 7 e 8. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando Ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então Deus, Jesus, quando Ele subiu em triunfo, ou seja, Ele cumpriu toda a obra dEle, subiu para estar com o Pai, então aqui Ele distribuiu dons aos homens. Ele não só nos salvou do mundo, de um lugar tenebroso, mas Ele deu dons aos homens. E esse dom para que é? Aí podemos ler o versículo 11 a 13. Assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Deus deu dons aos homens para que nós possamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados em quê? O propósito de ser aperfeiçoado é para a obra do ministério, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, louvado seja o Senhor. Por que Ele precisa de mim, de você? Para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que eu e você não podemos ficar parados. O dom que o Senhor deu para mim e para você, nós não podemos enterrá-lo. Isso nós já sabemos pela parábola dos talentos. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, os nossos dons. Nós precisamos praticar os nossos dons, ganhar mais dom. Isso nós vamos receber mais graça, isso vai se tornar ministério, até que Deus possa operar por meio de mim e de você. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor não nos deixou à deriva, Ele não nos tirou do mundo e nos deixou à deriva, mas Ele deu dons a nós para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós possamos aperfeiçoar uns aos outros, e para que Deus possa estabelecer o seu reino nessa terra por meio de nós, por meio da igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Aleluia! Então olha a obra maravilhosa de Deus. Primeira coisa que Ele fez foi nos reconciliar consigo mesmo, das trevas para a presença do Pai. Então Ele nos reconciliou, mas Ele também nos outorgou, ou seja, Ele cedeu a nós, Ele deu a nós o ministério da reconciliação. Novamente eu toco, por isso que Ele precisa de você, amado. Primeiro Ele te reconciliou consigo mesmo e agora Ele quer que você leve a reconciliação às outras pessoas. Ele quer que você fale dessa reconciliação com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam reconciliadas com Deus. Louvado seja o Senhor. Você está sentindo, amados, a sua importância para Deus? Deus ali no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, então eles pecaram e se esconderam da presença de Deus. Deus, quando apareceu ali na viração do dia, Ele não condenou Adão e Eva, Ele perguntou: onde estás? Deus estava preocupado com a presença do homem.
Assim, hoje, o Senhor está preocupado com a nossa presença, Ele ama a nossa presença, Ele precisa da nossa presença. Imagina, amados, o Deus Todo-Poderoso, todo completo, né? Por si mesmo, Ele não precisa de complemento de nada, mas Ele ama a minha e a sua presença. E Ele também quer que com os dons que Ele deu a nós, nós possamos servi-lo, nós possamos estar mais em comunhão com Ele, mais na presença dEle. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também Mateus 16, versículo 24. Porque, amados, o Senhor deu dons a nós. Ele quer que nós o servamos, mas não pode ser de qualquer maneira. Na verdade, nós temos um líder, né? As nossas ações não podem ser lideradas por nós mesmos, mas precisa haver um líder, e esse líder é Jesus. Aqui no versículo 24 de Mateus 16, fala assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Louvado seja o Senhor. Então, se nós quisermos estar na presença do Senhor, se nós quisermos seguir o Senhor, nós precisamos negar a nós mesmos. O Senhor deu dons a nós, mas nós precisamos usá-los conforme a vontade do Senhor. Não é usar de qualquer maneira, não é servir de qualquer maneira, mas é um modelo de serviço para nós. O nosso modelo é Jesus. Eu preciso negar a mim mesmo, negar o meu achismo, a minha própria capacidade humana, né, e seguir o Senhor e acompanhá-lo onde quer que Ele vá. Louvado seja o Senhor. Então, ao servir ao Senhor, nós estamos na presença do Senhor, seguimos Ele, nós precisamos servir com alegria. Se nós servirmos, amados, de qualquer forma, né, sem alegria, esse serviço torna-se pesaroso, pesado. Eu começo a desanimar, a não servir de forma adequada. Eu posso estar servindo ao Senhor para cumprir tabela, porque o meu nome está escalado, e dessa forma o meu serviço não é aprovado, o Senhor está perdendo tempo comigo, eu estou perdendo o meu tempo também, né, pensando em estar servindo a Deus. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso servir com alegria. Por isso eu tenho que tomar cuidado com as coisas que acontecem ao meu redor. Por quê, amados? Alguém que quer nos atrapalhar de servir a Deus. Vamos ler João capítulo 10, versículo 10. Pelo histórico que nós estamos lendo, Deus criou tudo por causa do homem, para que o homem fosse dele. Não só isso, mas Ele deu dons aos homens e deu o ministério da reconciliação para que o homem possa servi-lo, para edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é onde nós vemos a expressão exata de Deus, onde nós podemos ver Deus em sua plenitude. A igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Então, ao servir com alegria, Deus nos aprova, mas há o inimigo de Deus, o próprio Satanás, que aqui nós vemos que é tipificado pelo ladrão, que não está satisfeito de nós servirmos, e por isso ele quer fazer algo, ele quer nos impedir. Vamos ler só a parte A. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o foco de Satanás. Ele quer roubar, matar e destruir. E eu vou tocar em um item somente. Ele quer roubar a nossa alegria. Se ele roubar a nossa alegria de servir ao Senhor, se ele roubar a nossa consagração de servir ao Senhor, nós vamos estar servindo em vão. Aquele nosso serviço, ele não vai ser aprovado, ele não vai ser selado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus! Então o inimigo, ele promove tantas as coisas para roubar a nossa alegria. Ele é um ladrão de alegria. Ó Senhor Jesus! Então, amado, não vamos permitir que Satanás roube a nossa alegria, não roube a sua alegria, não roube a sua paz, a sua consagração. Vamos invocar o nome do Senhor. E aí, para fechar, podemos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22. O tema dessa passagem aqui na Bíblia fala assim: como manter o fogo do Espírito. Louvado seja o Senhor. Como manter? O inimigo quer roubar isso. Ele quer roubar a sua alegria, o seu entusiasmo, o seu fogo de servir ao Senhor. Mas aqui, amados, vamos ler a partir do versículo 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Então, para a gente estar cheio do fogo do Espírito, eu preciso permanecer com alegria, eu preciso estar alegre. Versículo 17. Orai
constantemente, ou seja, orar sem cessar. A oração é uma ferramenta poderosa, amados, para nos manter alegres. Orar é ter comunhão com Deus. Quanto mais comunhão eu tiver com Deus, mais alegre eu vou estar. Senhor Jesus. Versículo 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, eu preciso ter gratidão para com Deus, eu preciso dar graças a Deus por toda circunstância, seja ela positiva ou negativa. Porque mesmo na negativa, amados, Deus quer extrair algo de nós. Ele quer extrair algo que não é benéfico, mas no mesmo momento que nós estamos em tribulação, que nós voltamos o coração a Deus, Ele tira algo negativo, mas Ele infunde mais a vida dele para nós. Os momentos de tribulação ao qual nós achegamos a Deus, o Senhor infunde mais da vida dele em nós. Então a tribulação é para Deus tirar algo de nós, infundir a vida dele em nós. Por isso nós precisamos dar graças, louvado seja o Senhor. Não apagueis o fulgor do Espírito, Senhor Jesus. Não posso deixar o Espírito esmorecer, ficar fraco, apagar. Senhor Jesus, não trateis com desdém as profecias, ou seja, eu não posso desprezar a palavra escrita, a palavra profética, até mesmo a palavra cantada por meio dos hinos, não posso tratar como desdém, com desprezo. Os irmãos estão falando, mas não vai acontecer. O Senhor precisa de mim, mas não é verdade. Não trate as profecias com desdém, com desprezo. Creia nas profecias, creia na palavra, creia nos profetas. Só assim que nós vamos prosperar. Louvado seja o Senhor. E o versículo 21, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. Em tudo que acontecer na nossa vida, amados, eu preciso reter o que é bom, o que é negativo, eu preciso aprender com aquilo para não praticar. Mas o que é bom eu preciso reter. E o último versículo, afastai-vos de toda a forma de mal. Eu preciso me afastar de tudo aquilo que é mal, que me faz desanimar, que me faz ficar fraco. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor precisa de nós, mas o Senhor precisa de cristãos alegres, cheios de vida, cheios do Espírito. E se nesse momento você se sente fraco, se você se sente para baixo, desanimado, porque de alguma forma o inimigo conseguiu te desanimar, o inimigo conseguiu roubar a sua alegria, a sua paz, nesse momento você pode voltar o coração a Deus, você pode invocar o nome do Senhor e que Ele vai restaurar a sua alegria. Peça primeiramente para o Senhor mostrar o que tem te afligido, que tem tirado a sua paz, e que nesse momento de tribulação Ele vai te encher de alegria. Amém? Eu quero terminar essa mensagem orando por cada um de vocês. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo amor que o Senhor tem para com cada um de nós. O Senhor precisa de nós porque o Senhor ama a nossa presença. O Senhor precisa de nós porque o Senhor quer reconciliar o homem consigo mesmo. Por isso o Senhor deu a nós o ministério da reconciliação, para que por meio de nós o Senhor possa reconciliar o homem. Senhor Jesus, muito obrigado, porque mesmo falhos, pecadores, o Senhor ainda acredita em nós, o Senhor ainda precisa de nós. Senhor, dá-nos um coração puro, um coração cheio de alegria, coração cheio do Espírito, cheio de esperança. Senhor, louvado seja o Teu nome. E se tiver alguma pessoa agora ouvindo essa mensagem, Senhor, que não está conseguindo, que não tem força, que o Senhor possa restaurá-la em nome de Jesus, para que nós possamos ser úteis na Sua presença. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, novamente eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que toda a mensagem você receba a notificação de mensagem nova e compartilhe. Mais pessoas precisam ouvir que elas são preciosas para Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém.